Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre notícias de que mais um ataque bem-sucedido teria acontecido em território russo. E isso ao mesmo tempo em que intensos ataques russos também atingiram o território ucraniano e sobre os quais falaremos mais adiante. Então, de acordo com uma fonte de inteligência ucraniana, a agência militar de espionagem GUR realizou um ataque bem-sucedido contra uma instalação de uma fábrica de aviação russa na região de Voronezh. Embora o Ministério da Defesa russo tenha confirmado no primeiro momento que apenas 2 aeronaves não tripuladas foram derrubadas na área, a fonte revelou que o alvo específico era a planta de reparo de aviação 711 na cidade de Borisovlebsk. Imagens de câmeras de segurança verificadas por agências de notícias como a Reuters mostraram uma grande explosão no local. O que torna esse ataque particularmente importante é a sua profundidade dentro do território russo, a pelo menos 350 quilômetros da linha de frente. Isso indica um aumento no alcance e na ousadia das operações ucranianas contra alvos militares e de infraestrutura que apoiam os esforços de guerra de Moscou. A Ucrânia, como temos visto, vem intensificando esses ataques de longo alcance em solo russo, utilizando inclusive diversos tipos de drones produzidos domesticamente. Mas, como falamos no início, a Ucrânia também sofreu com ataques em seu território. De acordo com o comandante da Força Aérea Ucraniana, Mykola Olynchuk, os sistemas de defesa aéreos ucranianos conseguiram destruir 20 drones de ataque lançados pela Rússia durante a noite, e que eram destinados a 7 regiões diferentes do país. Esses drones, segundo Olynchuk, foram abatidos sobre as regiões sulistas de Mykolaiv, Odessa e Kherson, assim como nas áreas centrais de Dnipropetrovsk, Poltava, Vinnytsia, além de Lviv a oeste. Segundo autoridades militares e regionais ucranianas, as forças russas lançaram os drones Shahed em várias ondas, visando infraestruturas críticas e instalações energéticas. Na região oeste de Lviv, destroços de drones danificaram uma instalação de infraestrutura crítica, causando um incêndio, isso conforme relatado pelo governador regional, Maksim Gozivitsk. Já na região sul de Odessa, de acordo com o governador Oleg Kiper, linhas de transmissão de energia teriam sido destruídas também por destroços. O Ministério de Energia da Ucrânia confirmou que equipamentos em uma instalação energética na região central de Poltava foram danificados durante esses ataques noturnos. A Rússia vem intensificando seus ataques contra o setor energético ucraniano nas últimas semanas, com o objetivo de atingir usinas geradoras e outras infraestruturas-chave. A Força Aérea Ucraniana também disse que a Rússia lançou 4 mísseis a partir de sistemas de mísseis antiaéreos S-300, mas não detalhou sobre o que aconteceu com esses projéteis. Enquanto isso, a Rússia e a China procuram marcar sua crescente aliança no cenário geopolítico global. De acordo com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, após negociações em Pequim, os 2 países acordaram discutir maneiras de aprofundar a cooperação em matéria de segurança por toda a Europa e Ásia, com o objetivo de contrapor tentativas dos Estados Unidos de impor sua vontade sobre a região. Lavrov afirmou que o presidente Vladimir Putin sugeriu o fortalecimento da segurança euroasiática e que a Rússia e a China concordaram em iniciar um diálogo com o envolvimento de outros países da mesma visão sobre essa questão. Ele criticou as estruturas de segurança existentes como a OTAN, a OSCE, dizendo que elas se excluíram da lista de estruturas relevantes nas quais é possível conduzir negociações importantes e chegar a acordos com base em um equilíbrio de interesses. O principal diplomata chinês, Wang Yi, afirmou que os 2 países devem se opor ao hegemonismo e a qualquer pequeno círculo que engaje em confrontos entre blocos. Como vocês devem lembrar, essa retórica conjunta de Rússia e China reflete sua crescente parceria estratégica, que foi selada em fevereiro de 2022, quando Putin visitou Pequim pouco antes de enviar tropas para a Ucrânia, que desencadeou o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos veem a China como seu maior concorrente e a Rússia como sua maior ameaça, uma vez que, diferente da China, a preocupação com estabilidade parece não ser tão relevante assim para suas ações. O presidente Joe Biden argumenta que este século será definido por um embate existencial entre democracias e autocracias. Putin e Xi compartilham uma visão de mundo ampla, que vê o Ocidente como decadente, ao mesmo tempo em que a China desafia a supremacia dos Estados Unidos em várias áreas, desde computação quântica até poder militar.
A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que teve conversas difíceis com autoridades chinesas durante sua visita sobre a cooperação de Pequim com Moscou, avisando sobre consequências sérias para qualquer empresa chinesa que apoie a guerra russa na Ucrânia. Yellen também afirmou que os Estados Unidos não descartariam tarifas sobre importações de energia limpa da China para proteger sua indústria. Por sua vez, Wang enfatizou que Rússia e China devem se opor conjuntamente ao unilateralismo e ao protecionismo e trabalhar juntos para manter a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos internacionais. Nos últimos anos, a China fortaleceu seus laços comerciais e militares com a Rússia à medida que os Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções contra ambos os países, particularmente contra Moscou pela invasão da Ucrânia. Os dados alfandegários chineses mostram que o comércio entre China e Rússia atingiu um recorde de 241 bilhões de dólares em 2023, um aumento de 26,3% em relação ao ano anterior. As exportações chinesas para a Rússia saltaram 46,9%, enquanto as importações da Rússia subiram 13%. A Rússia se tornou o principal fornecedor de petróleo bruto para a China, com suas remessas de óleo aumentando mais de 24% em 2023, apesar das sanções ocidentais. Por outro lado, o comércio entre China e Estados Unidos caiu 11,6% para 664,5 bilhões de dólares em 2023, isso segundo os mesmos dados alfandegários. Um ano após o início da guerra na Ucrânia, a China publicou em 2023 um documento com 12 pontos sobre a resolução da crise. A Rússia disse que a posição chinesa é razoável. O ministro Wang Yi afirmou que a China apoia uma conferência internacional reconhecida por Kiev e Moscou para discutir todas as opções de paz em pé de igualdade. Lavrov, por sua vez, disse que a Rússia quer que o Conselho de Segurança das Nações Unidas avalie os ataques de drones ucranianos contra a usina nuclear de Zaporizhia, que é controlada pelos russos. A Ucrânia nega estar por trás desses ataques. Ambos os ministros afirmaram que seus países vão fortalecer os laços na luta contra o T. Putin viajará à China em maio para conversações com Xi Jinping, o que poderia ser sua primeira viagem ao exterior em seu novo mandato presidencial. Enquanto isso, do outro lado do mundo bipolar, o ex-ministro britânico David Cameron teve conversas com Donald Trump na Flórida, em meio a esforços para reforçar o apoio à Ucrânia e avançar com um novo pacote de ajuda que está travado no Congresso dos Estados Unidos. De acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores britânico, antes de sua visita a Washington, o secretário do Exterior se reuniu com o ex-presidente Trump na Flórida. Segundo o relato do Telegraph, esse encontro, que foi o primeiro desse tipo por um ministro sênior do Reino Unido desde que Trump deixou o cargo, abordou temas como a Ucrânia, a guerra de Gaza e o futuro da OTAN. Trump já fez ressalvas sobre a ajuda à Ucrânia e questionou o compromisso americano com a OTAN. Durante sua visita a Washington, Cameron alertará que o sucesso de Kiev em derrotar a Rússia é vital para a segurança americana e europeia, enquanto pressiona os legisladores a aprovarem urgentemente mais assistência ao país. Ele terá conversas com seu contraparte americano, Antony Blinken, o assessor de segurança nacional Jack Sullivan e o líder republicano do Senado, Mitch McConnell. Cameron também espera se encontrar com o presidente da Câmara, Mike Johnson, cujos colegas estão impedindo a votação de um pacote adicional de 60 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Agora, o interessante é que ele não tem reunião agendada com o presidente Joe Biden. Segundo o Ministério das Relações Exteriores britânico, Cameron pressionará para que a Ucrânia receba os recursos necessários e instará os líderes congressistas a mudar o discurso sobre o apoio a Kiev. Por falar nisso, as coisas estão se movimentando no Congresso americano em relação ao assunto. O ex-secretário de Estado Mike Pompeo, que serviu na administração de Donald Trump, juntou sua voz aos crescentes apelos de proeminentes republicanos para aprovar bilhões de dólares em ajuda para Kiev. Essa manifestação de Pompeo ocorre após alguns membros do partido acusarem opositores de sucumbirem diante da propaganda russa. O pedido do presidente democrata Joe Biden por 95 bilhões para a Ucrânia, Israel e outros aliados passou pelo Senado com 70% de apoio, mas está paralisado há semanas na Câmara dos Representantes. O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, se recusou a permitir uma votação sobre o pacote suplementar proposto por Biden. Enquanto os legisladores retornavam ao Washington após um recesso de 2 semanas, Johnson não deu sinal de planos para uma votação. Pompeo, um ex-membro da Câmara, emitiu uma carta pública na segunda-feira instando Johnson a colocar o projeto em votação.
Encorajamos você a liderar com convicção e levar o pacote de ajuda a uma votação. Isso ele disse em uma carta que escreveu junto com John Walter, presidente do Hudson Institute, onde Pompeo é pesquisador. O gabinete de Johnson não comentou a carta ou as recentes afirmações dos presidentes republicanos de duas comissões de segurança nacional da Câmara de que a propaganda russa está influenciando membros do partido. Veja o que disse à imprensa na semana passada o representante Mike McCall, que lidera o Comitê de Relações Exteriores da Câmara. A propaganda russa, infelizmente, se infiltrou nos Estados Unidos e infectou uma boa fatia da base do meu partido. E no domingo, o representante Mike Turner, que chefia o Comitê de Inteligência da Câmara, disse à CNN que a afirmação de McCall era absolutamente verdadeira e acrescentou que eles veem diretamente vindos da Rússia tentativas de mascarar comunicações com mensagens anti-Ucrânia e pró-Rússia, algumas das quais até ouvimos sendo expressas no plenário da Câmara. Turner citou como exemplo alguns membros do Congresso que, abre aspas, incorretamente, dizem que o conflito entre Rússia e Ucrânia é sobre a OTAN. Veja o que ele diz. Na medida em que essa propaganda ganha força, fica mais difícil para nós realmente vermos isto como uma batalha entre o autoritarismo e a democracia. É evidente que a questão de apoio à Ucrânia se tornou um ponto de tensão dentro do Partido Republicano, com vozes influentes alertando sobre a infiltração de versões favoráveis à Rússia. Gente, parece que a polarização já atingiu o Partido Republicano e, para alguns, a Rússia estaria se defendendo do expansionismo da OTAN, enquanto para outros, a Rússia seria um representante do autoritarismo que ameaça a democracia. Mas a Ásia também enfrenta seus conflitos, e as notícias que chegam vêm de Mianmar, onde o exército militar enfrenta uma dura derrota humilhante em uma das principais travessias de fronteira do país. De acordo com grupos de oposição, centenas de soldados se renderam na cidade de Myawaddy, próximo à fronteira com a Tailândia. As autoridades da junta militar de Mianmar pediram permissão aos oficiais tailandeses para pousar um voo de evacuação do outro lado da fronteira no domingo. A Tailândia disse ter concedido o pedido por motivos humanitários, mas esclareceu na terça-feira que o voo transportava apenas carga, sem pessoal. Myawaddy, no estado de Karen, é uma das mais importantes travessias de fronteira em Mianmar e crucial para o fluxo de mercadorias entre o país e a Tailândia, e esteve sob controle militar por décadas. A provável perda da cidade representa mais um golpe humilhante para os militares, que também perderam o controle de vastas áreas no norte do país ao longo das fronteiras com China e Índia, além de regiões do estado ocidental de Rakhine. Um comandante de um grupo conhecido como Força de Defesa Popular estimou que 617 soldados e parentes se renderam, incluindo 67 oficiais. Ele avaliou que pelo menos 75% de Myawaddy estava sob o controle da resistência, com um grande arsenal de armas apreendido, incluindo 4 obuseiros de artilharia. Se vocês não lembram, o exército de Myanmar tomou o poder em um golpe em fevereiro de 2021, derrubando o governo democraticamente eleito de Aung San Suu Kyi. Muitos civis pegaram em armas e formaram forças de defesa popular para combater a brutal regra da junta, recebendo apoio de grupos étnicos armados mais antigos. O militar vem enfrentando baixa moral e falta de efetivo, introduzindo até o alistamento obrigatório para tentar reforçar suas tropas, uma política que horrorizou os jovens e levou muitos a fugir de áreas controladas pelos militares. Enquanto isso, grupos étnicos armados abandonaram o cessar-fogo informal em outubro de 2022 e lançaram uma operação coordenada, pressionando ainda mais os militares já sobrecarregados. É evidente que a junta militar de Mianmar enfrenta uma situação cada vez mais precária, perdendo o controle de territórios estratégicos para grupos de resistência bem organizados. Isso para vocês verem, gente, como tantos conflitos acontecem em volta do mundo e às vezes a imprensa não dá ênfase suficiente para que nós tenhamos conhecimento desses conflitos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.